Boa noite a todos, um feliz sábado a todos vocês, que Deus possa abençoar seu lar, sua família, que Deus possa te proteger de todo mal, de todo perigo, você e sua família. Meus amigos, hoje teremos uma live especial, uma live com um convidado especial, com o pastor Anderson da Central de Cuiabá. Ele já chegou aqui, então seja muito bem-vindo a este canal. Então vou estar aqui chamando já o pastor para estar passando a mensagem, para estar se comunicando. Seja muito bem-vindo, Yasmin. Que Deus possa abençoar você, sua família. Vou chamar aqui o pastor já. Aqui o pastor, o Anderson. A nossa amiga Denilda, seja muito bem-vinda. Boa noite, pastor. Feliz sábado. Boa noite, Gabriel. Essa semana tivemos uma live juntos, né, Gabriel? Uma live. O senhor pode se apresentar para o pessoal, pastor? Posso sim. Boa noite para todos vocês. Boa noite aí a Denilda, que está nos acompanhando, né? Lael também. Meu nome é o Anderson, como disse o Gabriel. Eu sou um pastor jovem ainda, meu segundo ano de ministério. Eu estou na Central de Cuiabá, ali no Colégio Adventista da Central de Cuiabá. E sou casado já, estamos indo para 4 anos de casados, tá bom? O que eu posso dizer mais, Gabriel? Sou natural daqui de Cuiabá, sou filho da terra. E é isso aí, né? Vamos iniciar com uma oração, pastor? Vamos iniciar assim. Boa noite, Benedita. Boa noite aí, filho do rei Maurício. Filhos do rei Maurício, isso aí. Tá bom, gente, vamos fechar os nossos olhos. Durante a nossa mensagenzinha, nós vamos falar um pouquinho hoje aí sobre um tema muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre paz hoje, sobre meio a toda essa crise, como que nós podemos ter paz. Vamos abordar um pouco sobre esse tema. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Gabriel, faz assim. Eu faço a oração final e você começa com a oração de agora. Pode ser? Pode ser, pastor. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por estarmos aqui conectados juntos nessa live para pregar um pouco sobre o seu amor, sobre o Senhor. Quem estar com o pastor Anderson, que vai trazer a mensagem, que o Senhor possa abençoar ele, dando ele as palavras dele. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Que bom que você está aqui, então, no canal aí do Gabriel. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre paz. Paz é algo que tanto nós almejamos, não é verdade? E eu queria falar com vocês aí um pouquinho, mas passar algumas informações a mais para vocês aí. Eu estou aqui da minha casa agora e eu gosto muito deste local, sabe? Deste local aqui eu tenho uma visão bonita ali atrás. E faz 2 anos que eu estou aqui, mas estou num calor muito... É um calor terrível, você conhece, né, Gabriel? Gabriel deu uma fugidinha da gente aqui da Central, mas você conhece aqui como que é esse calorzão. Sim. E a gente... O Davizão tá aí, rapaz. Oi, Davi, como que você tá, Davizão? Davi Augusto é um dos meus amigos, meu parceiro lá no colégio, viu, Davi? Que alegria de você estar aqui conosco, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui, Davi. Compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos, para a gente poder falar do amor de Deus juntos. Tá certo? Amém. Boa noite, Davi. Seja muito bem-vindo a essa live. Como o pastor falou aqui, compartilha essa live para mais pessoas saber sobre o amor de Deus. Como eu estava falando para vocês, eu venho lá da Bolívia, fiquei 7 anos na Bolívia. E eu passei por algumas experiências lá que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje, tá bom? Falar sobre essa crise, na verdade, todo mundo já está de saco cheio, né? De falar sobre essa crise, sobre tudo isso que a gente está vivendo hoje.
Vamos falar de coisa boa, de solução para esses problemas. Seja bem-vinda aí, Janaína. Vamos falar de solução para esses problemas aí. Gostaria de começar e convidar você a ler um texto bíblico comigo. Uma das últimas palavras de Jesus aos discípulos antes dele ir para o seu caminho de morte. Os discípulos estavam muito ansiosos, estavam muito preocupados com o que ia ser. Eu não sei se você hoje está também com essa incerteza no seu coração. E agora? O que vai acontecer? Meu trabalho parou. No meu colégio já não tem mais aula. A minha rotina mudou completamente. Teve a explosão lá em Beirute. E agora? O que vai ser da nossa vida? Será que é o fim do mundo? Sabe, muitas vezes nós podemos ficar assim também. Queria levar você a pensar no período em que Jesus estava com os discípulos, estava chegando o momento da sua morte. Eu imagino que não foi um momento fácil também, foi um momento de crise, tanto para Jesus quanto para os discípulos de Jesus. Momento de muita crise. E no momento em que eles estavam mais ansiosos e mais preocupados, Jesus cita João capítulo 16, versículo 33. A Viviane entrou aí também. Viviane, que alegria você, que saudade. Viviane colocou missão no meu coração. Falou de missão, eu lembro da Viviane, viu, Gabriel? Falou de missão, eu lembro dela. Seja bem-vinda, Viviane. Eu quero deixar um texto bíblico com vocês. Texto bíblico que está lá em João capítulo 16, versículo 33. Eu gosto da NVI, eu gosto muito de ler a Bíblia, mas na versão NVI. Não sei qual a versão que você acompanha aí, Gabriel. Mas eu gosto mesmo. Qual que é a sua? Na linguagem de hoje, pastor. Muito boa a linguagem de hoje também. Eu gosto muito da NVI. Eu tenho 2 Bíblias com essa versão. Diz assim, ó. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. A verdade é uma só. Cristo jogou a real para os discípulos. Falou assim, vocês vão ter dificuldades. Enquanto vocês irão viver neste mundo, vocês vão ter aflições. Eu também estou aflito. Eu também tenho as minhas inseguranças. E Cristo, enquanto esteve aqui na Terra, também teve as inseguranças dele. As incertezas dele. Ele teve, talvez, ali medo. Talvez passou pela cabeça de Jesus falar assim, não, eu não quero mais esse sofrimento. Inclusive ele falou, ó, se possível for, afaste-se de mim esse cálice. Mas ele disse assim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então se Cristo venceu o mundo, eu posso vencer também. Eu queria contar para vocês uma história hoje, falando sobre ter esperança em meio à crise. Eu queria contar para vocês uma história que aconteceu na Bíblia. Uma história que é verídica, tá bom? Talvez você vai ver essa história e vai pensar assim, pastor, essa história aconteceu mesmo. Aconteceu. Aconteceu. E depois, no final dessa mensagem de hoje, você pode ficar à vontade aí para poder fazer suas perguntas, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre o assunto. A ideia é que seja um bate-papo mesmo. Você possa fazer sua pergunta aí e nós vamos conversando a respeito de uma história, a história que vamos compartilhar no dia de hoje, tá bom? Nós vamos começar aqui, eu quero convidar você para ir para a 2 Reis. Pode ser? Se você não tem, pode falar, Gabriel. Pode falar, pastor. Vamos lá, para a 2 Reis, beleza? Tem uma história hoje lá, eu quero compartilhar com vocês. Nunca foi plano de Deus que nós vivêssemos em um mundo de sofrimento, nunca foi plano dele. Mas essa garota que entra aí agora, Gabriel, tá? Naila Quilin. Nome bonito, né? Essa é a minha esposa. Tá bom? Ela é minha esposa, casado com ela há 4 anos. A Naila é minha parceira. Ela realmente me completa. Ela sempre está me apoiando. Eu não sei o que seria sem ela. De verdade. E agora eu não sei o que eu seria também se não fosse Cristo Jesus. Voltando para o assunto aqui de 2 Reis, capítulo 6. O contexto do capítulo 6 é uma promessa que o Senhor fez a Israel, lá no capítulo 26 de Levítico. No capítulo 26 de Levítico,
Jesus chega, o próprio Deus chega para o povo de Israel e fala assim: olha, eu quero ser o teu Deus. Eu quero fazer uma aliança com vocês. Se eu estiver em primeiro lugar na vida de vocês, se eu for o centro da vida de vocês, vocês serão prósperos. Vocês irão triunfar. E ali tem uma lista de coisas, de bênçãos que Deus quer colocar na vida dos filhos que querem realmente fazer a sua vontade, a vontade dele. Só que no capítulo 26, a Elaine que entrou aí, Elaine, no capítulo 26 de Levítico, diz também uma lista de coisas que aconteceria se o povo fosse infiel a Deus. E são coisas trágicas, são tragédias que aconteceriam se o povo fosse fiel a Deus. E a lista que está em Levítico, capítulo 26, ela aconteceu. E ela aconteceu neste momento aqui de 2 Reis. Em 2 Reis, conta a história do povo de Israel. O povo de Israel já dividido. Ali já estava o povo de Samaria estava sofrendo ataques de um rei chamado Ben-Hadad. Ben-Hadad estava atacando o povo de Israel. E ali você vai ver que o título é o Cerco de Samaria. Então ele fez um cerco em volta de Samaria. Por quê? Porque as cidades daquele tempo estavam protegidas com os muros. Você vai ver que tem um texto muito bonito na Bíblia, que é Salmo, se não me engano, 46, e diz assim: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Porque naquele período, toda cidade que era uma cidade grande, fortificada, um rio passava por dentro da cidade. E como o rio passava por dentro da cidade, essa cidade jamais seria destruída. Porque mesmo que o inimigo acampasse ao redor, eles não precisariam imediatamente sair afora. Eles poderiam ter vida lá dentro. Por quê? Porque o rio passava por dentro da cidade. Agora, nesse momento, você percebe que Samaria não tem isso. E o povo de Samaria está cercado por este rei. E a fome, a miséria entrou naquela cidade. Muito parecido com a nossa situação de hoje. Muitas pessoas passando fome, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas com a incerteza da vida, sem saber o que vai fazer. Não é muito parecido com o que está acontecendo hoje? Assim estava acontecendo também com o povo de Israel. Incerteza. Interessante. Chega um momento que a incerteza é tão grande, a incerteza, que nós nos esquecemos que nós temos um Deus ao nosso favor. Na história, nós percebemos que a certeza foi tão grande. E no versículo 24, diz assim, ó. No capítulo 6, versículo 24, diz assim: algum tempo depois, houve um cerco que durou tanto tempo que a cabeça de um jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, cerca de 5 peças de prata. Faz o cálculo aí. Mais ou menos aí, vamos ver, 80, aqui está falando que tinha 80 mais ou menos peças, né, de prata. Dá mais ou menos 925 gramos, tá bom? Soma aí, 925 gramas de prata por R$3, quanto que daria? Mas já imaginou? Já fez a conta aí? Faz a conta, você vai perceber. 925 gramas de prata por uma cabeça de jumento. Lembra de uma coisa para vocês. Jumento, cabeça de jumento, não era um animal que as pessoas comiam. O povo de Israel não comia esse tipo de carne, esse tipo de alimento. Mas eles estavam pagando caro por um alimento que não era algo comum para eles. Eles pagavam caro por isso. Esterco de pombo, era algo que também não era comida para eles. Eles eram acostumados a comer farinha de trigo, comer pão gostoso, comer deliciosas comidas. E agora estavam pagando caro por algo que era simplesmente para conservar a vida. O texto continua dizendo que a fome foi tal que uma mulher chegou para uma outra mulher, e essas mulheres cada uma tinha o seu filho. A fome foi tamanha que essas mulheres fizeram um acordo entre elas, falando assim: olha, já que nossos filhos vão morrer, já que não há outra saída a não ser a morte, vamos trocar os nossos filhos. Nós iremos comer o meu filho hoje à noite e amanhã nós comeremos o seu filho.
E aí, topa? E a pessoa sabe o que fez? Topou. Você consegue imaginar uma mãe fazendo aliança com uma outra mãe para entregar, ou seja, para se alimentar do seu próprio filho? Foi exatamente isso que aconteceu no capítulo 6. Aqui diz o seguinte: uma mulher, no versículo 28, diz: uma mulher chega para o rei e diz: Rei, uma mulher me chegou e disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela pegou o seu filho e escondeu. Olha a situação da crise do povo de Samaria. A ponto de uma mulher chegar para o rei e reclamar porque ela entregou o filho dela e a outra mulher não quer entregar o filho dela. Percebeu a situação? Pastor, mas isso é um absurdo, isso não acontece, queridos. O nosso mundo hoje vive uma crise intelectual, uma crise espiritual e uma crise moral. Nós vivemos uma crise. As pessoas estão comendo coisas que você nem imagina, se alimentando de coisas absurdas aí fora. Hoje a gente se alegra em ver uma pessoa batendo em outra pessoa. Olha a situação do mundo. Nós nos alegramos com os lixos da vida hoje em dia. Não pense que essa situação caótica só viveu o povo de Samaria. Nós vivemos hoje a crise. E a pergunta que fica é como que nós podemos sobreviver em meio a essa crise? Eu trouxe essa história para compartilhar com vocês, para a gente fazer essa meditação, para dizer que a situação era tão caótica, era tão horrível, que não parecia haver uma solução. Algo interessante acontece nessa história, que o rei chega para o profeta do Senhor, Eliseu na época, chega para Eliseu e fala: a culpa é tua de tudo isso que está acontecendo. Queridos, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, é muito fácil a gente chegar e jogar a culpa em Deus. Falar assim, a culpa é de Deus, e se revoltar contra Deus. Isso não é culpa de Deus. É muito fácil você pegar, quando você está em crise na sua família, atribuir os seus problemas para o seu filho, ou atribuir os seus problemas para a sua mãe, para o seu pai. É muito fácil jogar os problemas para outras pessoas. Foi exatamente isso que o rei fez. Jogou a culpa do problema dele para outra pessoa, para o profeta do Senhor. Em momentos de crise, muitas pessoas têm esse tipo de atitude. Ao invés de perceber o que está acontecendo e orar a Deus e confessar a Ele, pedindo para Ele uma solução, começam a criticar pessoas e começam a atribuir a Deus algo que não é culpa dele. Por isso que eu comecei a nossa meditação de hoje falando que Jesus jogou limpo com a gente. No mundo nós iríamos enfrentar tribulações, no mundo vamos ter crises, mas tem de bom ânimo. Assim como Cristo venceu o mundo, nós podemos vencer também com a ajuda dele. Ele nunca vai nos deixar órfãos. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Neste momento, quero convidar você para ler na sua casa o capítulo 7. No capítulo 7 tem a resposta do nosso tema de hoje. Quando o rei foi para conversar com Eliseu, Eliseu falou assim, olha, amanhã, quero ler essa passagem com vocês. E é tão absurdo o que Eliseu falou, mas parece ser absurdo, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Olha o que ele diz assim, ó. Ouçam a palavra do Senhor, essa é a promessa para a sua vida hoje, presta atenção. Ouçam a palavra do Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. Olha isso. Farinha era a melhor, era a coisa mais cara que existia. Nem tinha farinha para vender naquela época. E seria vendido mais barato do que esterco de pomba. Foi tão absurdo o que o profeta falou, foi tão absurdo, que o homem que o rei estava escorando a mão nele, o rei estava se escorando naquele momento, na mão de um serviçal dele, ele deu risada e falou assim, nem se Deus abrir as comportas do céu, isso poderia acontecer.
Sabe o que o profeta falou para aquele que estava duvidando? Falou, pois amanhã isso tudo vai acontecer, mas você não vai ver, porque você não teve fé. E aí no capítulo 7 eu quero te convidar para aprender a história dos 4 leprosos de Samaria. Uma história interessantíssima que está lá na Bíblia, que fala sobre 4 leprosos que não tinham nada para perder. Nada para perder. E quando a gente não tem mais nada para perder, né, Gabriel? A gente vai lá e faz, não tem mais nada para perder, vou fazer, para ver no que vai dar. Não é assim? Não tinha mais nada para perder. Sabe o que esses leprosos fizeram? Falaram assim, olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos pedir comida para os inimigos. Se os inimigos nos matar, vamos morrer de qualquer jeito. Então vamos lá conversar com eles, ver se eles têm misericórdia da gente. Quando esses leprosos chegaram na porta ali dos inimigos, nas portas dos inimigos, bateu na porta, não tinha ninguém. Abriu a porta, ninguém. Entrou talvez na padaria, entrou talvez num outro estabelecimento, não tinha nada e ninguém. Olhou para um lado, comida. Olhou para o outro, comida. Um banquete. E quando você está com fome, o que você faz? Você se acaba de comer. Se come. E eles comeram, se fartaram, se lambuzaram. E um desses leprosos disseram assim, não está certo o que nós estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas. Tem muita gente lá fora passando fome. E nós estamos em fartura de comida. Vamos lá e vamos levar comida para essas pessoas. Vamos avisar que está cheio de comida aqui. Queridos que estão acompanhando, Ângela, que saudade de você, Ângela. Ângela lá de Sinop, que saudade. Ângela foi uma bênção no meu ministério. Se hoje eu estou aqui na Central de Cuiabá como pastor, devo muito a esta mulher de Deus, uma grande missionária, viu? Ângela, quero continuar a história aqui de hoje, terminando dizendo assim, exatamente o que aconteceu com esses leprosos é o que acontece conosco hoje. Quero fazer uma análise aqui primeiro. Nós vivemos em uma crise e isso não vai mudar. A verdade é que a profecia diz que antes da volta de Jesus seria assim e vai ser pior. Ellen White menciona que gotas das pragas cairiam pouco antes da volta de Jesus. Pouco antes do fechamento da porta da graça. E tudo que nós estamos vendo são gotas do que está por vir. A crise já está. Mas nós não precisamos abaixar nossas cabeças. Não precisamos nos desesperar. Não precisamos viver uma vida longe de Cristo, porque sem Ele vai ser pior. Com Ele nós vamos ter aflições. Sem Ele será muito pior. Mas com Ele nós temos uma esperança de vencer este momento de dificuldade. Com Ele nós temos essa esperança. Segundo ponto que eu queria analisar dessa história é a reação daquele homem que o rei estava apoiando, se escorando nele. Aquele homem falou, eu duvido. E só presencia o milagre quem acredita. O milagre nunca acontece naquele que duvida. Sabia? Milagre só acontece naquele que acredita. Aquele que acredita presencia o milagre. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele ficou na porta segurando o povo para não ir lá comer no território do inimigo. Quando a porta se abriu, sabe o que aconteceu? Ninguém quis ver aquele homem. Todo mundo empurrou ele no chão e ele morreu pisoteado. Lembra que o profeta falou? Que ele saberia, ele escutaria, mas ele não iria viver, ou seja, ver. Ele ouviu, mas ele não viu o milagre. Pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé em Deus, elas simplesmente escutam histórias, mas não vivenciam os milagres. Elas escutam os milagres, mas não vivenciam eles. Um terceiro ponto que eu quero dizer para você. Talvez você não tenha mais escolha na sua vida, já não tem mais saída. Está tudo dando errado. Tudo errado, tudo ruim na sua vida. Eu quero te fazer um desafio. Quando já não tem mais saída, dá uma chance para Jesus. Eu quero só contar um testemunho meu para vocês me conhecerem um pouco. Certa vez,
eu também não tinha mais nada para perder. Estava muito longe dos caminhos de Deus. Não tinha nada para perder, igual os leprosos, sabe? Há momentos na vida que a gente fica igual os leprosos, sem, não tem nada para perder, vamos lá, vamos ver no que vai dar. Estava me sentindo um lixo, moralmente, sabe? Tinha comida na minha casa, a crise não era financeira. Mas a crise naquela época era uma crise moral. Eu fiz algo que eu senti vergonha. Eu senti vergonha de algum dia ter sido chamado cristão. Eu lembro que eu fui para o meu quarto, eu já não queria mais nem saber de Deus, de ouvir a mensagem de Deus. Fui para o meu quarto e, sabe, eu não sabia mais conversar com Deus, eu não via em Deus uma resposta, não lia a Bíblia, nada de relacionamento com Deus. Cheguei ali naquele momento no quarto, falei assim, Deus, o que eu vou fazer da vida? Tinha uma gaveta que a minha mãe gostava de deixar os livros dela na minha cômoda. Eu vivia pedindo para minha mãe, mãe, tira esses livros daí, tira esses livros daí. E aí eu lembro que naquele dia, minha mãe nunca concordou comigo em tirar os livros lá de baixo daquela última gaveta. Eu peguei, abri a última gaveta. Quando eu abri a última gaveta, eu fui e encontrei um livro. Tinha Jesus na capa, sabe? O livro rasgado. O nome do livro era Conhecer Jesus é Tudo, Gabriel. E quando eu peguei esse livro ali, eu comecei a ler, parecia que ele estava brilhando para mim. Sabe, tipo os 4 leprosos ali, não tem nada para perder, vou ler. Não gostava de ler. Uma dificuldade. Mas peguei e li. Contou a história da minha vida. Comi um banquete. Naquele momento eu comecei a ver Deus falando para mim, eu quero te desafiar, não ficar com essa mensagem só para você. Eu comecei a mudar minhas atitudes. Eu comecei a fazer de propósito. Eu senti que Deus estava me falando assim, olha, muda o teu relacionamento com teu pai. Muda de amigos. Muda esses amigos que você tem. Esses amigos estão te destruindo. Eu fui sentindo convicções, Deus colocando convicções em meu coração. Eu fui assim fazendo, não tinha nada para perder. Eu falei, vou fazer. E eu lembro que, pouco a pouco, eu fui sentindo um desejo diferente no meu coração. Vivia ouvindo aquelas músicas do mundo, rock, eu amava rock. Rock gótico, assim, Evanescence. Nossa, eu ouvia muito. Filme de terror. Se eu lembro que aquela porcaria, aquela miséria de vida que eu estava vivendo não me sustentava. E aí eu tomei uma decisão, eu comecei a falar assim, eu vou dar uma chance para Jesus. Eu fui fazendo isso aos poucos. Pouco a pouco, eu era muito tímido na época. Pouco a pouco, eu comecei a estudar a lição da escola sabatina de propósito, só para ver no que dava. Quando eu fui ver, eu comecei a comentar na escola sabatina. Eu comecei a mudar o relacionamento do meu pai. Eu comecei a mudar o tipo de música que eu ouvia. Pouco a pouco, tudo foi mudando. E eu lembro que chegou um momento que Deus chegou assim para mim e foi me fazendo convites. E um convite que eu não acreditei foi quando ele me convidou para poder me tornar um pastor. Outro dia eu conto essa história para vocês, tá bom? Mas tudo começou pequeno, tudo começou num momento de crise, quando eu já não tinha nada para perder. Talvez eu esteja falando com você aí, ó, você também já chegou um momento da sua vida que você já não tem nada para perder. Por que você não dá uma chance para Jesus também? Jesus é o grande segredo da crise. Se você está com Jesus, não há crise em sua vida. Você pode passar por momentos de dificuldade, mas Ele vai estar com você. Tem um texto tem vários textos da Bíblia, né, que me impressiona. Mas o Davi fala assim, olha, eu fui moço e agora já sou velhinho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Na Bíblia, tem muitas passagens bíblicas que falam a esse respeito. E essa história foi uma história que eu quis compartilhar com vocês, para você ler na Bíblia e tirar essa curiosidade lá. Leia 2 Reis, capítulo 7, a história dos 4 leprosos. Vai te dar muita esperança em meio a essa crise. Deus abriu as portas do céu para o povo de Samaria e Ele vai abrir para o nosso povo também. Amém. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que o senhor possa estar respondendo? Que bom, eu vi muitos conhecidos aqui, fiquei muito feliz, viu, Gabriel? Que Deus abençoe você mesmo, Gabriel. Concorda aí com o Alves? Amém. Que Deus continue abençoando o seu ministério aí, viu, Gabriel? Amém.
Continue É, levando essa mensagem para muitas pessoas. amém, pastor. Que Deus também possa abençoar seu ministério, a levar o evangelho a toda tribo, língua e nação. Um pastor é, gente boa, tá, teve a disponibilidade de estar aqui nessa live para estar pregando, passando a mensagem, o cunho espiritual. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento para estar fazendo, para o pastor estar respondendo? Deixa eu falar um pouquinho, então, pro Alves, como foi meu chamado, tá bom? Conversar, falar com vocês um pouquinho. Tirar mais 5 minutinhos de bate-papo, pode ser? Pode. Eu trabalhava numa empresa aqui em Varza Grande mesmo. Eu era um office boy numa empresa chamada Carangão Autopeças. Trabalhava ali. Nesse período que eu tive encontro com Deus, foi mais ou menos 2 anos. A gente não muda a nossa vida de uma hora para outra. Nunca pense isso. Eu vou me tornar um cristão. Não, não, isso é um processo. Eu, na verdade, dou muito trabalho para o meu Senhor. É um processo demorado, mas é um processo que vale a pena. E quando Deus ele começou a falar comigo, a me desafiar, eu tive convicções. Milagres começaram a acontecer na minha vida. E ali, naquele momento, eu comecei a perceber que Deus estava guiando a minha vida. Então, quando eu pensava em desistir, eu olhava para trás e falava assim, não vale a pena, não há como mudar mais. E chegou um dia que eu tinha um costume muito grande de sair e ir para o morro para poder falar com Deus, conversar com Deus. Tinha uma moto naquela época, que eu gostava de sair e ficar nos lugares afastados. Tinha me tornado um líder de classe da escola sabatina, de jovens, um garoto muito tímido. E aí eu falei assim, vou fazer faculdade. Ia fazer uma outra faculdade, ia fazer faculdade de História, eu lembro. Ou Educação Física, eu estava entre essas duas. E ali, passando a classe de jovens, chegou uma pessoa e falou assim, pastor, Anderson, por que você não faz teologia? E aí um dia eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? E naquela época eu tinha o costume de ouvir a Bíblia em áudio. Eu ouvia muito a Bíblia em áudio, eu via alguns sermões do pastor Culhão. E eu precisava muito ocupar a minha mente, porque minha mente estava muito poluída. Eu vivia pedindo para Deus purificar a minha mente. Tirar as coisas ruins que eu coloquei na minha mente. E eu vivia ocupando a minha mente por este motivo. E eu lembro que um dia eu falei para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça da vida? Eu estava falando de profissão. E aí, logo que eu fiz essa pergunta, veio Marcos capítulo 10. E lá falava sobre a história do jovem rico. Eu nunca esqueço. Quando eu prego sobre o jovem rico, é um sermão muito especial para mim, porque foi do meu chamado. E lá no sermão do jovem rico, falava todo aquele que não é capaz de abandonar pai, mãe, filho, irmãos, amigos, por minha causa não é digno de mim. Aquele versículo foi específico para mim, porque eu fiz uma pergunta para Deus e eu falei para ele, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para minha vida? Eu estava muito encucado com isso, com essas pessoas que estavam me falando, por que você não faz teologia? E aí veio esse texto bíblico. Eu falei, eu não vou fazer. Aí chegou um pastor e falou assim, Anderson, por que você não faz teologia? Nós temos colégios aqui no Brasil. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou parar. Eu vou fazer o Enem e eu vou fazer o vestibular para o NASP e para o IAN. Vou fazer para essas duas. Na época eu ia fazer para essas duas. Se eu passar para um desses, eu vou. Se eu passar, eu vou. Aí chegou no mês de dezembro e veio um pastor, Neemias, o nome dele. Falou assim, Anderson, por que você não faz teologia? E falou assim, por que você não faz na Bolívia? Vem comigo, vamos voltar comigo. E aí eu falei assim, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou. Foram 3 pessoas me falando isso durante o ano, 3 pastores me falando isso. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou. Larguei tudo e fui embora para a Bolívia. Nunca imaginava ir para a Bolívia. Fiquei 7 anos na Bolívia. E assim que eu terminei meu curso na Bolívia, recebi o chamado para poder estar aqui na Central de Cuiabá, no Colégio Adventista. E eu tenho sentido a mão poderosa de Deus guiando o meu ministério. E eu peço que vocês continuem orando por mim,
para que Deus continue usando a mim e a minha esposa. Eu não tenho dúvida de que minha esposa foi a pessoa que Deus orientou para estar na minha vida. Ela contribui muito para o meu ministério. Às vezes eu penso também, às vezes eu me esqueço das bênçãos que Deus fez comigo no passado, começo a querer me rebelar novamente, mas aí Deus, ele novamente me chama, novamente usa minha esposa, usa tantos meios, e essa é a vida cristã. É a gente viver uma vida por Ele. Quando pensar em desistir, você lembra dele. Ele foi até o fim por mim, eu também vou até o fim por ele. E aí você, com certeza, vai se conservar firme nos caminhos de Deus. Alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento aí? Para o professor estar respondendo as dúvidas a respeito desse tema. Foi uma mensagem tão bonita, que falou ao nosso coração, né? Gabriel, pode falar. Vou fazer assim. Gabriel, vou precisar ir já, mas eu quero fazer o seguinte. Tem a Mariana entrou aí agora, e ela falou sobre o Ney. Um abraço, Ney, grande Ney. Um amigo muito querido, viu, Gabriel? Grande amigo, parceiro de evangelismo. Na época, 2 evangelismos ele me acompanhou. E acompanhou assim, sabe? Todos os dias. Me levava de um lado para o outro. Ney, um abraço para você, saudade de vocês. A Mariana me fez lembrar também de um ministério que nós fizemos lá no... Eu lembro quando eu pensei em desistir de teologia, não. Eu parei o curso de teologia para esperar minha esposa formar em medicina. Minha esposa fazia medicina na Bolívia, se formou como médica. E eu precisei parar o curso para esperar ela. Foi uma decisão que eu tive. Eu vi meus amigos se formando, para mim foi muito difícil aquele momento. E ali eu, muitas vezes, pensei em desistir do curso. Mas se tem algo, a Mariana me fez lembrar de uma comunidade lá na Bolívia, chamada Caju. É a Comunidade Adventista de Jovens Universitários. Aquela comunidade me deu um gás, sabe? Foi um chamado de Deus. Ali eu tive meu chamado confirmado naquela igreja. Eu pastoreei aquela igreja como nunca, sabe? Eu cuidei daqueles garotos e garotas que ali estavam. Eu me tornei amigo deles. E sabe, é muito gostoso contribuir com a obra de Deus, fazer a obra dele. Olha, que você também participe dessa obra, faça esse trabalho, vale a pena mesmo. Amém. Posso fazer uma oração, Gabriel? Pode sim, pastor. Fazer uma oração para essas pessoas que estão nos acompanhando aqui, tá bom? Tudo bem. Oremos. Senhor, muito obrigado pela vida do Gabriel, por ele estar desenvolvendo esse grande ministério aí nas redes sociais dele, no Instagram, de uma maneira específica agora. Peço que derrame ricas bênçãos sobre este jovem, que ele seja realmente um jovem de valor. Hoje nós falamos um pouquinho como enfrentar este momento de crise, como continuar tendo esperança. E nós aprendemos que a esperança é o Senhor Jesus. É viver uma vida ao lado dele. É seguir aquilo que ele espera da gente. Que nós possamos realmente viver uma vida ao seu lado. Que nós possamos, mesmo em meio à crise, não atribuir a culpa de tudo isso em outras pessoas. Que nós possamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, e que possamos realmente confiar que o Senhor tem sempre uma alternativa para cada um de nós. Senhor, de uma maneira especial, eu peço que abençoe cada internauta que está acompanhando essa transmissão, que o teu poder esteja na vida de cada um deles, e que eles sintam o teu amor e o teu carinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor, pela disponibilidade do senhor estar aqui. Que Deus possa abençoar o senhor grandemente. Amém. Valeu, Gabriel. Valeu, meus amigos. Um abraço. Meus amigos, foi um prazer estar aqui junto com vocês nesta live. Que Deus possa abençoar cada um de vocês grandemente. E lembrando a você, meu amigo, que acompanhou, sexta-feira agora terá uma live com o pastor Richard Dalcob. Então não percam essa live. Um grande abraço e até a próxima sexta.